Fala rapaziada, boa tarde. Venho aqui no vídeo trazer a análise do Guilherme Arana. Tava só esperando o Fluminense anunciar, depois de todo o imbróglio que foi, vem, não vem, melou, não melou. Realmente no final ficou entendido que era questão mesmo de empresário, que supostamente o Atlético Mineiro estaria devendo dinheiro, né, talvez para o Guilherme Arana e para vários jogadores. Isso tem travado algumas negociações até que o próprio Atlético Mineiro tem feito com os jogadores. Mas tá aí, chegou o Guilherme Arana, que é um nome de peso, né? Quando eu falo, pô, o Guilherme Arana é considerado um dos melhores laterais. Até 2023, 2024 era considerado o melhor lateral do Brasil, né? E nesses últimos 2 anos teve uma pequena queda, segundo até os próprios atleticanos. É, Depois da lesão ele não teria sido o mesmo, mas cara, é um nome de peso e é um lateral que traz consistência. Tipo, a gente, hoje em dia o Fluminense tem o René que é mais, faz aquela parte do operário, né? Não tem aquele refino técnico tão grande, principalmente no apoio, para defender ele é bom, mas ele é mais operário mesmo, da posição, faz tudo o que é pedido para ele, faz o bom feijão com arroz, mas a gente precisava de mais, precisava de alguém para poder levar o patamar do time, e aí tá aí o Guilherme Arana. Acho que a gente tem que tomar cuidado com o nome, né, porque a gente vai analisar, eu separei algumas virtudes que têm sido muito utilizadas pelo Guilherme Arana ultimamente, principalmente com o São Paulo, que foi o mais recente. É um lateral que apoia muito. A parte defensiva ultimamente tem deixado um pouco a desejar, principalmente segundo o que eu apurei com alguns atleticanos. Mas eu vou trazer também algumas outras informações, principalmente de que ele nem sempre foi assim. Muitas vezes com o Cuca, antes do São Paulo, ele voltava bastante para defender, ele era mais completo, porque agora vocês vão ver, eu já vou puxar aqui na estatística. Primeiramente, vamos só dar uma olhada no preço, que eu achei muito interessante a questão do valor, cara. O Planeta do Galo trouxe já, até outros veículos de informação também trouxe. Cara, esse valor de 4 milhões aqui foi muito bom pro Fluminense. Principalmente para um lateral com o nome do Guilherme Arana, mesmo que digam que ele não tá no auge dele mais. Lateral, todo mundo sabe que é uma posição muito precária hoje em dia no futebol, cara. E você trazer um lateral de seleção brasileira, com todo o histórico. O Arana ficou 6 temporadas no Atlético Mineiro. E titular, assim, todas praticamente. Tirando acho que ele tinha lesão e tudo mais, mas até agora na temporada mais recente que todo mundo falava que ele não estava tão bem, que ele jogava com o São Paulo de meia esquerda, nem era lateral de meia esquerda, era titular. Então esse valor é muito bom. Vamos ver como ele vai desempenhar, se realmente vai fazer valer, mas as cifras estão muito boas, cara. E agora eu vou trazer um pouco das estatísticas. Eu puxei alguns jogos em específico para a gente poder verificar. Esse aqui, olhando a carreira, né, do Guilherme Arana, a gente pode ver, vou tentar diminuir aqui, que esse jogo aqui o Atlético Mineiro botou 5-0 no Vasco, tem algumas observações para fazer, bem interessantes. Mas a gente vê que é um jogador que sempre teve bons números, cara. Sempre jogou muito também. É, 40 jogos, 44, até mesmo durante a época da lesão, ele jogou. Então, cara, 49, 51 jogos, 32, 42, 44, por aí vai. E com bons números. Em 2024, que todo mundo já, os atleticanos já estavam falando que não estava tão bem mais, ele fez 9 assistências, que é bastante. Opa, eu aqui. Enfim, ele deu 9 assistências já. E não foi só em Mineiro, às vezes a gente, né, o estadual ilude um pouco, mas ele deu duas só no Mineiro, e o resto foi tudo campeonato grande, Copa do Brasil, Libertadores. No Brasileirão ele fez um gol de assistência, mas você vê que ele não jogou tanto assim no Brasileirão, jogou pouco, jogou mais nas Copas, e ainda assim com bons números, sabe? É, então isso já é muito bom, que é um lateral que joga bastante, que mesmo que tenha uma lesão ou outras vezes, ele tem a consistência de estar sempre em campo. É, E agora vamos para a parte da. Esse jogo que foi bem interessante, não só por ter sido 5-0, mas porque eu notei que é um padrão, cara. Vamos olhar aqui o mapa de calor do Guilherme Arana. Cara, olha isso aqui. Tem jogado de meia esquerda, não é mais lateral, tem jogado de meia esquerda com o São Paulo. Ele apoia muito e é exatamente o oposto que a gente tem no elenco, né? É o que a gente precisava, alguém para complementar o René. Que se fosse o René ia ser isso aqui, só que aqui atrás. Ia ser o oposto, ia ser o contrário.
O Guilherme Arana, ele ofensivamente é muito interessante, é, tanto para fazer essa corrida por trás, com o Zubeldia, eu imagino que ele vai jogar de lateral mesmo, né? Mas a gente tem exatamente pontas, seja o Serra, seja o Canóbio, que conseguem voltar para marcar e conseguem cobrir essa passada que o Arana tem por trás. Nesse jogo aqui em específico, tem um chute que ele deu, que é muito característico dele. Vê a bola, o Dudu segura, ele passa por trás, chuta. Muitas vezes ele nem faz essa passada por trás, ele vinha jogando como, às vezes, pelo meio. Ele pisava muito nessa parte aqui do meio, voltando com o mapa de calor, ele atuava muito aqui, jogando enfiado no meio ali mesmo. No Fluminense, vai ser um lateral mais padrão, tradicional, né? Não, o Zubeldia pode, às vezes, tem algumas vezes que ele fez essa questão do lateral vir aqui pelo meio também, parecido com o que o São Paulo ele faz. Mas eu imagino que ele vai mais utilizar para o Arana cortar aqui por fora para poder fazer aqui nessa parte um cruzamento ou esse chute cruzado que é característico do Arana. O Fluminense ganha muito ofensivamente, que é uma das dores principais que a gente tinha na temporada, que era o ataque. Então vai ganhar poder ofensivo aqui. E o bom é que tem pontas, tem jogadores de lado que cobrem essa parte defensiva aqui para o Arana poder passar e atacar. Isso é muito bom. O que eu queria trazer, que eu trouxe até aqui um recorte, que sim, é um print que eu tirei de um jogo lá de trás, que foi inclusive o último jogo do Cuca no Atlético Mineiro, que o Arana estava jogando de lateral padrão, que era como ele jogava, como o Cuca montava a equipe. Arana tradicional aqui. E aqui a gente pode ver, ó, essa parte, como o Arana aqui já foi o contrário. O Atlético perdeu esse jogo, né? Mas ainda assim, por ser clássico, é sempre um jogo mais aberto, disputado. Os dois times atacam bastante, assim como se defendem, mas você vê que ele fez a função lateral e quase nem atacou direito, ele ficou mais na parte defensiva. Eu imagino que com o Zubeldia vai jogar mais ou menos, não no 4-4-2, mas no 4-3-3, com o Arana utilizando essa lateral aqui toda. Não igual o São Paulo, que era só essa parte aqui, o ataque em vermelho, com a Arana jogando muito naquela região. O Zubeldia vai ser o campo inteiro. Ele vai ter que voltar para marcar, vai ter que voltar para atacar. Pode ser que o Zubeldia use mais um ponta para voltar para defender, para dar essa liberdade para a Arana subir. Mas eu imagino que o Zubeldia deve jogar de uma forma mais tradicional com a Arana. E é uma coisa que ele consegue cumprir também. Muito torcedor do Atlético Mineiro fala que defensivamente ele tem comprometido porque não tem mais o mesmo físico diante da lesão, que é um outro jogador depois da lesão. Mas acho que ele ficou 6 temporadas no Atlético Mineiro. Cara, cada time tem a sua forma de jogar, pode mudar técnico e tudo. Só que muitas vezes a essência da equipe, até das peças que complementam, dos jogadores que jogam ao redor. O jogador não joga sozinho e ele não toma as decisões, ele não toma só a parte de fazer tudo por ele, da posição dele. Outros jogadores de outras posições influenciam diretamente o que ele vai fazer no campo e na posição dele. Então, por conta do plantel que o Atlético Mineiro tinha, jogadores também que já estavam há muito tempo no elenco, esse ano deu uma diferenciada. Veio jogadores Alexander, enfim, mas o Hulk está lá há bastante tempo, por exemplo. Então, o próprio ambiente também faz com que o jogador atue de uma forma, e quando ele muda de áreas, porque tem jogador que muda de áreas, muda de time e joga muito bem, melhor do que vinha jogando em outros anos, porque o próprio clima do time mexe com o que o jogador vai fazer e desempenhar no campo. Então são muitas variáveis, além só do técnico e além só das características do próprio jogador. Então, cara, resumo da contratação foi muito interessante, muito boa, pelo preço, pelo nome, pelo que o jogador traz, essa dinâmica de poder jogar mais à frente, ajudar no ataque, que é uma das dificuldades que o Fluminense teve em 2025. Falta de não ter o centroavante ainda, né? A gente tá aguardando para ver. Aparentemente as conversas com o Hulk estão avançando, então a gente deve ter o Arana e o Hulk, talvez, né, no Fluminense. Se tiver, vai ser bom para entrosamento, você conhece já há muito tempo, jogam juntos há muito tempo, mas fazendo um apanhado geral, jogador muito consistente. Tem. Você sabe o que esperar dele. Não é uma. Tipo assim, tem certos laterais, principalmente na área defensiva, jogadores que são meio bomba. Você não sabe o que esperar. Às vezes pode acontecer de
jogadores estáveis, né? Uma partida tá bem e na outra entrega o jogo. Ou tem algumas falhas que comprometem o desempenho na partida. O Arana já é um lateral regular. Você pode falar que ele tá pior do que esteve nos últimos anos, mas continua sendo, em comparação com o que a gente tem no Brasil, um bom lateral. Ainda mais globalmente falando no mundo inteiro, que é uma posição que carece de bons jogadores e consistentes. O Arana vai trazer consistência ofensiva pro Fluminense que tá faltando. Esse buraco que tá precisando ser corrigido, vai só ser finalmente corrigido com um centroavante, claro, mas o Fluminense tem peças para poder suprir é, essa parte defensiva, de marcação, a parte física que pode faltar do Arana. Tem jogadores para suprir isso, jogando ali pelos lados. E eu acho que vai ser tem tudo para ser o casamento perfeito. Se vai ser ou não, a gente só vai descobrir ao longo da temporada como que vai vir esse Arana. Quanto mais for o Arana de 2023 para trás, melhor. Mas a gente também tem que esperar ver de acordo com o que está sendo também o Arana nos últimos tempos. Então, que mesmo assim é um lateral regular que foi titular em grande parte do Atlético Mineiro, que tem um dos elencos mais caros, um dos melhores elencos do Brasil. Então isso diz muito. Ótimo, de 0 a 10, se fosse pontuar eu daria 9,5, 10 para essa contratação. Eu vi muita gente falando que queria capixaba, queria ir atrás do Renan Lodge. Renan Lodge veio por 22 milhões de euros pro 22 milhões de euros, um negócio assim, não vou também jogar valores aleatórios, mas foi caro, muito caro para o Atlético Mineiro. O Fluminense também tem condição de gastar tanto dinheiro assim. Tem o dinheiro do Mundial, mas lembrando que o Fluminense também teve muitas dívidas para bater durante o ano. Então foi certeiro, cara. Achei uma contratação certeira e espero que durante o ano desempenhe bastante. Então foi essa a breve análise do Arana. 9,5 para 10. Eu tô em dúvida se eu dou 10 direto, porque ia ser muito. Vou dar 9,5 porque vamos ver como vai ser o ano dele, mas no papel, ótimo, excelente. Espetacular. Uma contratação Fluminense que supre pontual no que a gente tá precisando. Ataque. Jogador que ataque bem, faça gol, apoie bem. E agora o resto é resolver com centroavante de qualidade, trazer um ponta bom também para poder trocar ali, entrosar com a Arana. Resolver essa parte do ataque que foi um problema para o Fluminense em 2025. Mas é isso, esse foi o vídeo, essa foi a análise. Muito obrigado por você ter estado aqui. Desejo tudo de bom para você. Nos vemos no próximo vídeo. Espero que quanto antes. E até. Valeu!